Direito constitucional. Controle de constitucionalidade. É um procedimento que verifica a compatibilidade entre as leis e outros atos normativos e a Constituição Federal. No Brasil, o controle de constitucionalidade é judicial e não misto. Excepcionalmente, e isso não faz com que seja misto, existe um controle político, que é feito por órgãos não integrantes do Poder Judiciário. Esse controle político de constitucionalidade tem dois exemplos. Exemplo 1, preventivo, que é o veto jurídico, baseado na inconstitucionalidade do projeto de lei pelo Presidente da República. É um controle político preventivo. Existe também um veto político. Esse daí que eu falei foi o veto jurídico. Existe o veto político, que é com base em afronta sobre interesse público, mas não é exemplo de controle de constitucionalidade. Então, o exemplo 1, preventivo, é o do veto jurídico. O exemplo 2, repressivo, é quando o chefe do executivo pode deixar de aplicar as leis que ele entenda como inconstitucional. É um controle repressivo. Então, voltando a falar aqui propriamente sobre o controle preventivo de constitucionalidade, é aquele que ocorre durante o curso do processo legislativo e tem como objeto projetos e propostas de lei. É realizado pelos 3 poderes, o controle preventivo. Então, pelo Legislativo, pela Comissão de Constituição e Justiça, pelo Executivo, através daquele veto jurídico mencionado agora há pouco, pelo Presidente da República, e pelo Judiciário, por mandado de segurança proposto por parlamentar, baseado no devido processo legislativo constitucional. Falando propriamente sobre essa possibilidade preventiva do mandado de segurança proposto por parlamentar, no caso é um controle exercido pelo Judiciário de forma excepcional, em sede de processo legislativo via parlamentar, em decorrência de afronta às disposições constitucionais e podendo ocorrer em qualquer fase do processo legislativo, devendo ser impetrado contra ato do presidente da mesa da Câmara. Sobre a legitimidade do senador da República, ele tem a legitimação ativa para suscitar esse controle incidental de constitucionalidade pertinente à observância pelas casas do Congresso Nacional dos requisitos que condicionam a válida elaboração das proposições normativas, enquanto elas se acharem em curso no Senado Federal. Esse controle preventivo só pode ser exercido pelo Judiciário por parlamentar via mandado de segurança, argumentando o desrespeito ao devido processo legislativo. Então já vimos aqui o controle preventivo, agora passamos ao controle repressivo. O controle de constitucionalidade repressivo pode ser difuso e abstrato. O controle abstrato, a via abstrata, é uma via em que não há partes, aprecia-se a lei em tese, e os efeitos são erga omnes e vinculante. Via abstrata, via concentrada, controle abstrato, tem sempre como parâmetro a Constituição em vigor. Independe do caso concreto. Nesse controle concentrado, apenas o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais de Justiça dos Estados são aptos a realizar tal controle. O STF, no controle de leis em face da Constituição Federal, e os Tribunais de Justiça em face da Constituição Estadual. Além desse controle abstrato, tem o controle difuso. O controle difuso, também chamado na via concreta, insider tantum, que é a via de defesa ou via de exceção, a decisão é inter partes, ou seja, válida para as partes envolvidas.
No controle concreto ou difuso que estamos falando, também chamado de via incidental, via de exceção, via de defesa, qualquer pessoa prejudicada por uma lei pode requerer, em qualquer processo, a apreciação do Poder Judiciário perante qualquer juiz ou tribunal. Então, é a via difusa, via concreta, via incidental, via de exceção. Qualquer juiz e tribunal. Pode ser realizada por recurso extraordinário, por mandado de segurança, por mandado de injunção, por reclamação. Pode ser realizado em face de constituição pretérita, já revogada, sob cuja vigência tenha sido editada a lei ou o ato normativo. O artigo 52 da Constituição Federal prevê a competência exclusiva do Senado Federal para, por meio de resolução, suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. No caso de controle incidental difuso, via de exceção, o Senado Federal não está obrigado a suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de discricionariedade política, tendo o Senado Federal total liberdade para cumprir o artigo 52. Perceba que o papel do Senado Federal não é necessário na via abstrata, que é a via de ação. Afinal, lá os efeitos são regularmente vinculantes e erga omnes. Um detalhe sobre a ação civil pública, ela cabe no controle difuso e não no controle concentrado. Uma hipótese agora sobre controle concentrado e controle difuso. Suponha que o Supremo Tribunal Federal, em decisão de ação direta de inconstitucionalidade, tenha proferido decisão em determinado sentido. Algum tempo depois, em decisão de recurso extraordinário, o plenário do STF, analisando a mesma questão constitucional, pronuncia-se em sentido diametralmente oposto ao anterior, com os ministros asseverando que estavam revendo a posição da Corte. Conforme o posicionamento do STF, como consequência jurídica decorrente desses acontecimentos, a decisão proferida em controle difuso ou incidental de constitucionalidade terá efeito contra todos, erga omnes, podendo aquele irresignado contra a decisão proferida em controle concreto valer-se da reclamação para fazer valer a nova orientação firmada pelo Supremo. Ok. As ações do controle abstrato serão tratadas agora. A ADIM e a ADECOM são regidas pela Lei 9868 de 99. A Lei ADPF é regida pela 9882 de 1999. Os legitimados das ações são 3 mesas, 3 pessoas e 3 entidades. 3 mesas são mesas do Senado, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa. 3 pessoas são presidente, governador, procurador-geral da República. 3 entidades são Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Há de se considerar os legitimados especiais, que precisam comprovar pertinência temática, o resto não. A pertinência temática é o nexo entre a norma questionada e os objetivos institucionais específicos do órgão ou entidade. Ela deverá ser demonstrada por 3 legitimados especiais. Mesa da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do Senado do Distrito Federal, governador do Estado e do Distrito Federal, e confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional.
Prosseguindo, os legitimados possuem capacidade postulatória, menos partido político e confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional. O governador do estado e as demais autoridades e entidades, além de ativamente legitimados a instauração do controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos, federais e estaduais, mediante ação direta no Supremo, possuem capacidade processual plena e dispõem de capacidade postulatória. Prosseguindo, o defensor público geral federal ainda não é legitimado. O artigo 103 ainda diz em seu parágrafo 1º que o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Ainda, cláusula de reserva do plenário, cláusula de reserva de plenário, cláusula full bench. Artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Ou seja, a cláusula de reserva de plenário aplica-se aos casos de declaração de inconstitucionalidade, e ela não se aplica a juízes monocráticos. Após termos vistos essas regras das ações do controle abstrato, passaremos à análise delas especificamente. A primeira é a ADECOM, Ação Declaratória de Constitucionalidade, de lei ou ato normativo federal, unicamente federal. Serve para afastar insegurança jurídica sobre validade de lei ou ato normativo, bem como dispositivo legal muito atacado por juízes e tribunais. Cabe medida cautelar em ADECOM para suspensão do julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei, mas não cabe suspensão dos efeitos da norma, pois o que se busca é a sua constitucionalidade. A declaração de constitucionalidade de lei não impede, diante da alteração das relações fáticas ou da realidade normativa, a propositura de ADIM. Segunda espécie agora, ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, de lei ou ato normativo federal ou estadual. Na ADIM, que é a segunda espécie, cabe liminar, não cabe desistência, cabe o amicus curiae. ADIM e ADECOM, que foi a primeira vista, possuem os mesmos legitimados do artigo 103. Estamos falando da ADIM. Existe a ADIM interventiva, que é outra questão. A ADIM interventiva é proposta exclusivamente pelo Procurador-Geral da República, conforme inciso 3 do artigo 36 da Constituição Federal. É uma modalidade de intervenção. É uma intervenção por representação interventiva, para promover execução de lei federal e assegurar princípios sensíveis. Se for procedente a ADIM interventiva, o STF emite requisição para o chefe do Poder Executivo. Certo. Tratada então aqui a ADIM interventiva brevemente, vamos prosseguir, que o plenário do STF já se pronunciou no sentido de que não é necessário aguardar o trânsito em julgado de acórdão de ADIM para que a decisão comece a produzir efeitos. Aceitou ainda que o prazo de embargos de declaração a interposição dos embargos tem como consequência a interrupção do prazo para outros recursos e não impede a implementação da decisão
em ADI. Cabe à AGU a defesa da constitucionalidade da norma, por conta da presunção de constitucionalidade. Então, em ADIM, a AGU participa defendendo a constitucionalidade da norma. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo igualmente ser objeto de ação rescisória. Ou seja, a decisão que declara constitucionalidade ou inconstitucionalidade é irrecorrível. Cabe embargos e não cabe rescisória. A ação declaratória de constitucionalidade possui natureza dúplice, de modo que, entendendo pela improcedência da ação, julgará o STF pela inconstitucionalidade da lei, evitando que ações posteriores discutam a mesma matéria. Se julgar procedente, haverá uma declaração de constitucionalidade. Perceba que a ADIM é uma ADECOM de sinal trocado. A ADIM procedente equivale a ADECOM improcedente. A ADIM improcedente é a ADECOM procedente. Então, aqui na segunda espécie, que é a ADIM, vimos a espécie convencional, a ADIM interventiva e agora, por fim, a ADIM por omissão, que cabe na falta de lei ou ato normativo, que gera inconstitucionalidade por omissão. Falta uma lei que regulamente dispositivo constitucional de eficácia limitada. A competência na ADIM por omissão é do STF. Os legitimados são do artigo 103. Cabe medida cautelar em todas, inclusive aqui na ADIM por omissão. O efeito da decisão é mandamental, porque expede ofício ao órgão competente para expedição do ato ou lei para obrigação de fazer. A terceira ação do controle abstrato é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Lei ou ato normativo federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. O objetivo da ADPF é evitar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público, ou para reparar uma lesão já verificada. Também para resolver controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, quando não houve outro meio de sanar, inclusive os anteriores à Constituição Federal. A arguição não será admitida quando houver outro meio de sanar a lesividade. Isso importa no reconhecimento de ser a ADPF um instrumento de controle concentrado, cujo manejo é extraordinário e supletivo, autorizado unicamente naquelas situações e inexistência de outro meio apto a sanar a lesividade. Então, pode-se concluir, quando não couber ação direta, o cabimento da ADPF nos casos relativos a direito pré-constitucional, ou seja, normas anteriores à Constituição de 88 ou posteriores à Constituição de 88, todavia anterior a uma emenda constitucional. Também no direito municipal em face da Constituição Federal. Também nas controvérsias sobre direito pós-constitucional já revogado ou cujos efeitos já se exauriram. Ademais, outra hipótese importante
é o cabimento da ADPF diante de decisões judiciais construídas a partir de interpretações violadoras de preceitos fundamentais. Após termos vistos as três espécies, cabe apresentar aqui o tema da técnica de decisão em sede de controle. Vamos verificar duas técnicas de decisão em sede de controle de constitucionalidade. A primeira baseia-se na técnica da interpretação conforme a Constituição. Somente se aplica em face de normas polissêmicas ou plurissignificativas. Parênteses. Normas que ensejam diferentes possibilidades de interpretação. Fecha. O órgão de controle elimina a inconstitucionalidade excluindo determinadas hipóteses de interpretação, exclui um ou mais sentidos inconstitucionais da norma, para lhe emprestar aquela interpretação, sentido, que a compatibilize com o texto constitucional. Essa primeira técnica de interpretação conforme a Constituição, que exclui determinadas hipóteses de interpretação, foi empregada, por exemplo, no julgamento de uma ADIM, na qual o STF reconheceu as uniões homoafetivas como entidades familiares, quando atribuiu ao artigo 1723 do Código Civil interpretação conforme a Constituição, para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. A segunda técnica da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto tem sido utilizada para afastar determinadas hipóteses de aplicação ou incidência da norma, que aparentemente seriam factíveis, mas que a levaria a uma inconstitucionalidade, porém sem proceder a qualquer alteração do seu texto normativo. Aqui já não se está afastando meros sentidos interpretativos da norma, mas subtraindo da norma determinada situação, a qual ela em tese se aplicaria. Essa técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto foi aplicada no julgamento da ADIM 1946, na qual o STF declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 14 da Emenda Constitucional 20, de 98, que instituiu teto para benefícios previdenciários, para excluir sua aplicação ao benefício do salário maternidade, licença gestante, que deve ser pago sem sujeição a esse teto, que havia sido instituído pela Emenda 20, e sem prejuízo do emprego e do salário, conforme a Constituição Federal. Vistas essas duas técnicas de decisão em sede de controle, o artigo 28, parágrafo único da Lei 9868 de 99, diz: a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, inclusive interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, ou seja, em declaração de constitucionalidade, declaração de inconstitucionalidade ou aplicação daquelas duas técnicas, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal, estadual e municipal. Por fim, efeitos da decisão, bem como manipulação dos efeitos da decisão no tempo. Em face de razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, fica o STF autorizado a modular os efeitos da decisão. Por um quórum qualificado de 2/3 dos ministros, no caso 8 ministros, o Supremo poderá restringir os efeitos da declaração
ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser estabelecido.